aqui, tá? Então, vamos lá, iniciei a gravação aqui, porque depois eu vou deixar disponível para vocês, tá? Então, eu acabei esquecendo de colocar para iniciar a gravação. Agora eu já coloquei aqui. Bom, então, novamente, voltando aí àquilo que a gente estava conversando, eu deixei disponível para vocês um material lá no Edmodo, que é o material de cabeamento estruturado. Parece bastante coisa, né? Muitas páginas. Esse material seria trabalhado em sala de aula, né? Seria a parte teórica do cabeamento estruturado. Eu passei para vocês irem lendo, irem se apropriando de alguns conceitos, de alguns termos aí de cabeamento estruturado, tá? Porque é um conceito que tem uma grande visão e tem um grande ponto fundamental no sentido de uma infraestrutura de redes. A gente está trabalhando aí com a parte de configuração de redes, a parte de configuração lógica e física no simulador do Packet Tracer, mas a parte também, uma das partes importantes de uma rede, de uma infraestrutura de uma rede, é a parte de cabeamento estruturado. Tanto que hoje existem estudos aprofundados, existem pesquisas, existem trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos na área de cabeamento estruturado, de tão valor que é essa infraestrutura dentro de uma rede de computador. Então, eu deixei esse material para vocês lendo, deixei esse material para vocês aproveitar esses dias de recesso e tentar ir visualizando. Eu imagino que quem tem a dificuldade de abrir uma dificuldade de abrir o computador ou não tem internet em casa pode estar com essa dificuldade de abrir esse material, mas o material eu disponibilizei lá. Nós fizemos aí uma migração agora para o Teams. Eu vou disponibilizar também algum material aqui no Teams. Eu não sei o que vocês acharam mais fácil de utilizar, se era a plataforma que a gente já vinha utilizando, que era o Edmodo, ou se era o Teams. Mas a gente sabe que daqui para frente é bem provável que haverá aí uma migração aos poucos para o Teams, porque hoje está se tornando a ferramenta oficial do Senac. O Teams será a ferramenta oficial do Senac. Então, nós temos mais recursos, por exemplo, essa videoaula nós estamos fazendo por aqui, coisa que a gente no Edmodo a gente não teria condições de fazer. Sim, Marcos, responder a sua pergunta, dá para usar ambos? Sim, dá para usar ambos. Por enquanto, eu vou mandar lá, mandei o PDF da aula de cabeamento já está lá disponível, e vou mandar por aqui também, tá bom? Então, dá para continuar usando ambos, tá? Pode ficar tranquilo aí. Então, nós estamos aí com essa opção dessa migração. Essa migração, eu acredito que deve acontecer mais aprofundado mesmo na hora que a gente voltar a se reunir em sala de aula presencialmente, tá bom? Bom, a ideia de marcar hoje e nesse horário das 9 horas da manhã pelo sentido seguinte, nós mantermos o nosso cronograma de atividades. Se nós não tivéssemos de recesso, ou de licença, ou de isolamento, nós estaríamos dentro de uma sala de aula agora, nesse exato momento, com aula. Então, a ideia de ter marcado esse horário da manhã, das 9 horas da manhã, na sexta-feira, foi para obedecer o cronograma aí das aulas, foi para obedecer o cronograma dos nossos encontros semanais, que seriam na segunda, terça e sexta de manhã. Então, como a gente conseguiu organizar a plataforma agora, essa semana, então, acredito que o Cristiano já conversou com vocês, o Bruno deve estar conversando com vocês, e eu estou aqui conversando com vocês para a gente se reunir sempre nos nossos horários de aula. Não serão 4 horas direto, igual a gente tem lá no Senac, das 8 ao meio-dia, mas a gente marca aí nos dias que nós teríamos aula, das 9 horas,
e faz essa reunião, faz esse encontro aqui, para a gente também não ir ficar muito longe, para a gente não ficar muito afastado um do outro aí. E eu também quero aí depois ouvindo vocês, conversando com vocês sobre como que está sendo aí, ok? Tem uma atividade que eu tinha deixado na segunda-feira, no último dia que a gente se encontrou lá no Edmodo, que eu dei prazo até dia 31 de março. Esse prazo eu vou novamente alterar até o dia, se eu não me engano, que vocês acho que receberam um comunicado do Senac, seria acho que o retorno até dia 7 de abril, não lembro, ou dia 5 de abril, não lembro exatamente aqui, mas eu sei que agora, né, uma segunda-feira de abril aí, que seria possivelmente o retorno, né? Ainda não é efetivo, pode ser postergado, dependendo da situação que ainda se encontrar essa pandemia. Então, eu vou mexer nessa data novamente. Queria saber de vocês se vocês queiram que essa correção seja feita por aqui, ou se vocês querem esperar para que a correção seja feita em sala de aula daquela atividade, tá? E aí estou abrindo agora, falei algumas coisas para vocês, falei então do material de cabeamento, queria confirmar se todo mundo viu o material, se recebeu o material, como que tá. Quero saber de vocês se concordam da gente nos reunirmos aí nos dias de aula, segunda, terça e sexta, que seriam as nossas aulas, nesse horário, das 9 horas da manhã, e queria saber sobre a atividade que nós deixamos. Tá? E também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para falar, eu estou abrindo o microfone aí para vocês fazerem as perguntas. O que eu vou pedir é que vocês vão fazendo as perguntas e eu vou tentando anotar aqui, se for várias, eu respondo, ou se eu vou respondendo aí uma por uma. Fiquem à vontade para falar. Bem, eu vou falar primeiro, professor. Eu como já estou sem internet em casa fixa, então eu tenho vi o seu material do cabeamento estruturado, já estou lendo, mas estou lendo pelo celular, né? É bastante material, né? E estou lendo pelo celular. Com relação ao exercício anterior que você passou do PEX Tracer, eu gostaria que fosse corrigido em classe, mas se houver possibilidade, seria interessante. Pode ser corrigido por aqui, mas eu dou preferência que se corrija em classe. Ok? Ok. Eu também acho melhor corrigir ele em classe, porque tem alguns detalhes que eu tenho medo de, na videoaula, não conseguir, aqui por aqui, às vezes não conseguir mostrar todos os detalhes e haver uma perda aí, haver um delay aí na transmissão e a gente ter perda aí. Então, até prefiro também a gente, na hora que retornar, fazer as correções, tá bom? E a partir desse exercício também, eu devo mostrar mais alguma coisa aí na correção para vocês aí em relação às correções aí, as configurações que podem ser feitas a mais aí, além daquilo que a gente já estava aprendendo, tá? Em relação ao material de cabeamento, é importante a leitura, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, pode nos se perguntando aí. Também iria trabalhar esse material em sala, porque baseado nesse material, a gente vai para a prática, tá? Então, a gente vai fazer a prática da questão do cabeamento. Só que antes tem a teoria. Então, eu já me adiantei com o material para vocês ir lendo para chegar na teoria. Vou abrir de novo a pergunta aí, se alguém tiver alguma pergunta. Alguém tá me... Desculpa, pode falar. Tá me ouvindo? Tá falando, né? Sou eu que tô falando, Gabriel. Ok. Ô professor, deixa eu te perguntar. Na parte da configuração do roteador no arquivo,
a parte da configuração do RIP e do root, ele tá lá no final da configuração, é essa mesma? Que essa é a minha dúvida. A parte de configuração do roteamento RIP. Isso. Isso. Naquele arquivo que eu mandei para vocês, que tem os comandos de configuração de um roteador, deixa eu abrir ele aqui para falar com vocês aqui. Que tem lá os comandos de configurar um roteador. Nos comandos de configurar um roteador, nós temos a parte de configuração do protocolo RIP. O router RIP, né? O comando router RIP, o comando version 2, e depois o comando network para configurar as redes em cada um dos roteadores. Lembra que eu tenho que fazer esse comando networks, eu vou aplicar esse comando network depois de eu ter aplicado o comando router RIP e depois de eu ter aplicado o version 2, eu vou fazer o comando network e o IP da rede. Lembra que o IP identificador da rede é o primeiro endereço IP daquele grupo de IP que vocês colocaram. Então, se vocês dividiram em sub-redes, lembra que o primeiro endereço, identificador de rede, que é o identificador de rede, é o primeiro endereço daquela faixa, se houve a subdivisão. Então, com isso, nós colocamos lá no comando network esse endereço IP, o IP da rede. O que eu tenho que atentar? Eu tenho que atentar que o roteador, ele está ali entre ele é um ponto de interligação de várias redes. Essas interligações de várias redes são as redes que estão conectadas diretamente a ele. Quais são as redes que estão conectadas diretamente ao roteador? As redes das interfaces. Então, se eu tenho uma interface gigabit que está apontada para uma LAN, aquela LAN que tem o endereço de rede, eu tenho que colocar no comando network aquele endereço IP. Se eu tenho mais uma interface que eu liguei, por exemplo, com fibra ótica e tá interligando com outro roteador, essa ligação dessa interface de fibra ótica que está ligando esse roteador X com o roteador Y, aí que formou ali entre esses dois roteadores, essas duas interligações, uma rede, eu tenho que colocar o comando network apontando essa rede. Eu posso ter nesse roteador uma ligação serial, que é aquela ligação com aquele cabo DCE-DTE, que é uma ligação serial. Nessa rede também que se formou dessa ligação serial com outro roteador, essa rede que eu dei um endereço IP, que eu dei uma configuração ali para essa rede, eu também tenho que colocar dentro do roteador. Então, eu faço o meu roteador, a partir do roteamento RIP, eu faço o roteamento RIP, enxergar a partir das configurações do meu roteador as redes a qual ele está conectado. Feito isso, feito essas configurações, passando essas redes, automaticamente aí o roteador que vai se encarregar de, ao roteador vizinho, que ele enxerga como vizinho, como adjacente, ele vai repassar a tabela de roteamento a partir do roteamento RIP. E aí eles que vão fazer a troca de tabela de roteamento. Então, na configuração do roteador RIP, que é o que a gente entra lá dentro da parte de configuração, config-t do roteador, dou o comando router RIP, version 2, aí eu vou colocar o comando network e vou passar as redes que estão conectadas diretamente a ele, tá? Alguns outros comandos que tem lá no material, que é o no-out summary, que é para que o roteamento não fique mandando muitas mensagens de sumarização da rede. O que é essas mensagens de sumarização? Toda vez que ele vai mandar uma tabela de roteamento para outro roteador, ele vai lá e manda uma mensagem ali na linha de comando nossa ali.
Então, a gente coloca o comando no auto summary, que está lá nas configurações, que eu passei para vocês. Para quê? Para que a hora que ele fizer essa atualização de tabela de roteamento, não fica aparecendo essas mensagens para nós e às vezes atrapalhando o que a gente está fazendo, tá? E também o comando passive interface, que é o tráfego desnecessário para as interfaces LAN. Então, por exemplo, eu coloquei lá passive interface lá no material de vocês está o giga 0/1, porque nessa configuração a giga 0/1 ou a G 0/1 seria a interface LAN, seria a interface local. Então, eu não preciso ficar me preocupando em passar para dentro da interface LAN a tabela de roteamento, porque isso para ela não vai servir nada. Para dentro da rede local, que ele vai ver o switch, ele não tem necessidade de ele ficar mandando a tabela de roteamento. Ele vai mandar a tabela de roteamento para quem? Para os roteadores que estão conectados ou pela interface que eu montei de fibra ótica ou pela interface serial. Então, por isso que a gente coloca também o comando passive interface, porque para dentro da rede local que sai uma interface que liga no switch, a tabela de roteamento não tem utilidade nenhuma, porque quem vai fazer o roteamento mesmo é o roteador. Então, os comandos de roteamento dinâmico utilizando RIP estão naquele material. Depois eu ponho lá também, subo lá para vocês no Edmodo novamente, eu não sei, eu acho que está lá, mas vou subir também aqui no Teams, esses comandos de roteamento aí. Entendeu, Gabriel? Entendi sim. Muito bem. Carlos, você mandou um link aqui, esse link é do material do Edmodo? Isso. Tá. Dá para todo mundo acessar, será? Dá, eu cliquei aqui, quem tiver uma conexão boa aqui, tá conseguindo acessar. Sim, de fato, esse é o material de cabeamento estruturado. Neste primeiro slide aí, né, tem 95 slides, onde que é dividido aí em partes esse material, tá? Então, onde que eu faço aí uma introdução às telecomunicações, os princípios da telecomunicação, as entidades de padronização, fala um pouco sobre rede de computadores, os subsistemas dentro dos conceitos de cabeamento estruturado. O que são os subsistemas? Quando a gente vai tratar de cabeamento estruturado, a gente divide em subsistemas, tanto uma rede LAN como uma rede WAN. A gente divide isso em subsistemas. Por quê? Porque quando a gente divide em subsistemas, a gente sabe qual infraestrutura de cabeamento eu vou poder utilizar, tá? E as topologias de redes aí de um cabeamento estruturado. Então, nesse material aí, olhando aí, eu tenho aí uma parte de introdutória, não gastaria muito tempo para falar sobre isso, é mais conhecimento mesmo, mas depois, se vocês quiserem aprofundar o início das telecomunicações lá no século XVIII, o código Morse, inventado por Samuel F.B. Morse, a invenção do telefone por Graham Bell, e aí a invenção do rádio depois, e todo esse princípio de telecomunicação. Tem alguns links aí que eu coloquei do YouTube para vocês sobre a história dessas telecomunicações, mas sempre pensando que um sistema de comunicação, ele parte de um princípio que nós temos aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui com vocês, só um minuto aqui, deixa eu ver. Eu não sei se vai ficar pesado. Deixa eu ver. Vocês viram a minha tela aí? Sim. Tá, é um PowerPoint aí, tá? Que é o que eu estou falando aí. Então, estou dando uma visão aí para vocês aí do material de cabeamento, tá?
Então, só para fazer um resumo sobre esse material que eu coloquei aí, então, aquilo que eu vinha falando aí para vocês, dentro desse material, vou tá explicando esses 3 conceitos aí. Marques, como que você está aí com a sua conexão? Caiu? Tá tudo bem? Como que tá aí? Tá, ok, beleza. Tô vendo aqui que você disse que tá vendo. Beleza. Então, ótimo, perfeito. Então, voltando aí. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, uma introdução ao conceito das telecomunicações, alguns links para vocês, depois, com o tempo aí que vocês devam estar, ou não sei, buscar aí, assistir esses vídeos aqui, que falam um pouco da história desses 3 grandes marcos da história da telecomunicação. E aí a gente entra nos princípios da telecomunicação, sistemas de comunicação, tá? A gente parte de um conhecimento principal que um sistema de comunicação, ele tem uma fonte de origem, ele tem uma fonte de destino e ele tem um canal, tá? Então, na fonte de origem, eu tenho um transmissor, um equipamento que faz a transmissão. Na fonte de destino, eu tenho um canal que faz a recepção e eu tenho um canal. Quando a gente vai tratar de cabeamento estruturado, quando a gente vai falar sobre cabeamento estruturado, a gente vai tratar especificamente do canal. Até então, o que a gente tem visto são os equipamentos, são as configurações de transmissão e recepção, são as configurações de equipamentos que a gente tem feito aí na parte de configuração de redes, endereçamento lógico IP, visto o endereço MAC, como ele atua, o modelo OSI que a gente viu aí, e como... Oi? Pois não? Opa, foi mal. Tá. Então, nós temos visto isso daí, nós temos conversado sobre isso daí, e agora nós vamos falar, quando a gente entra dentro de cabeamento, a gente fala especificamente sobre canal, sobre o canal. E o canal, quando a gente fala sobre cabeamento estruturado, o canal é o meio físico, tá? Então, é o meio físico que interliga as nossas casas, interliga as nossas residências, interliga as empresas, interliga todo a rede de telecomunicação. E o que um canal é? A gente imagina que um canal seja um fio, um cabo, né? Até pela característica de pensar que o canal ele está interligando, conectando alguma coisa. Mas muitas vezes o canal ele vai ser um cabo metálico, um cabo de cobre, mas ele pode ser um cabo de fibra ótica que transporta luz e ele pode ser o próprio ar, que é as radiofrequências, né? As redes sem fio, as comunicações via satélite, as comunicações via antena. Então, nós temos aí várias formas de transmissão. Então, para transmitir aí, nós podemos, numa rede local, utilizar cabo par trançado, ou muito pouco utilizado hoje, mas em algumas situações ainda a gente encontra, que é o caso do cabo coaxial, quando nós temos, por exemplo, ligação aí de câmeras, tá? Hoje, grande parte já utiliza cabos óticos nas interligações externas, naquilo que a gente vai chamar de redes CAN, MAN, WAN, quando a gente sai do local, de uma rede local, mas nós já estamos vendo aí a utilização, né, de cabos óticos, de fibra ótica, até mesmo para redes locais, porque a quantidade de informações, a troca de informações, a exigência dos meios de telecomunicação,
Por exemplo, hoje nós estamos conversando aqui via web, conferência, as empresas hoje estão utilizando muito isso. Eu achei legal, não sei se vocês viram aí esses dias atrás, pedindo para o Netflix baixar a transmissão, não utilizar a alta transmissão dos vídeos, não utilizar a tecnologia 4K, porque com o pessoal trabalhando em home office, poderia acontecer uma sobrecarga do sistema, isso, aquilo, outro. Por quê? Porque nós temos ainda um sistema de telecomunicação ainda muito frágil, né? Como o sistema de saúde é frágil, nós também temos um sistema de telecomunicação ainda muito frágil. Ainda tem muitas empresas que usam, por exemplo, o cabo metálico a taxas de transmissão baixíssimas. Então, como canal, como meio de transmissão. Então, com isso daí, há uma sobrecarga de um sistema, né, como um todo, né? A gente chama isso dos gargalos, os gargalos na telecomunicação. Então, falar aí hoje sobre sistemas de telecomunicação, sobre o meio físico, sobre o canal, sobre o cabeamento, é pensar que as transmissões hoje, dentro de um meio físico, elas estão todas agrupadas. Como estão todas agrupadas? Áudio, vídeo, imagens e dados, tá? Então, tudo hoje a gente transmite por um cabo. Eu, por exemplo, eu estou conectado aqui no meu roteador sem fio. E há uma transmissão, lógico, meu roteador sem fio, a hora que ele chega no roteador sem fio, a partir daí já é uma fibra ótica, né? É um sistema de é o canal, é o meio físico que a operadora de telecomunicação fornece o serviço aqui para dentro da minha casa. Por exemplo, o Marcos está utilizando o 4G. Então, ele está utilizando uma comunicação, um sistema de telecomunicação que utiliza o quê? Micro-ondas. Então, são meios aí de transmissão. Depois, outros meios de transmissão, por exemplo, quem tiver ainda uma conexão do tipo ADSL, vai estar utilizando um cabo par metálico ainda, um par metálico, nem par metálico, mas um cabo de cobre, porque utiliza-se ainda a linha de telefone para fazer a transmissão do sinal DSL, do sinal de uma transmissão síncrona, que utiliza tanto para voz, separa voz e dados na transmissão. Então, nesse material aí, eu vim falando um pouco aí, já tinha falado aí sobre os modos de operação, né, os 3 tipos de modo de operação. Então, o simplex, quando um computador conversa com uma impressora, o half duplex, quando há uma transmissão em que há transmissão em ambas direções, mas não é simultânea, enquanto um está transmitindo, o outro não está recebendo, e aí a hora que um para de transmitir, ele começa a receber, e a full duplex, que é a que é mais utilizada hoje, que é a comunicação em ambas direções simultaneamente, tá? Faço um conceito aí dos principais tipos de sinais, os sinais analógicos e os sinais digitais, a diferença dos sinais, os sinais analógicos e os sinais digitais. Hoje, o que a gente sabe é que os sinais analógicos, por exemplo, a minha voz é um sinal analógico, e neste momento ela está sendo transformada em um sinal digital. Ela está sendo transformada em um sinal digital para que seja transmitido para vocês e vocês consigam receber a minha voz. Dentro dos princípios, uma informação bem importante aí é a largura de banda, e isso a gente vê quando a gente compra um sinal, né? Quando a gente compra uma internet. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho lá uma internet de 100 megabits, eu tenho uma internet de 50 megabits, tá? Então, isso daí é uma largura de banda, é uma velocidade de transmissão baseada numa largura de banda, tá? E uma largura de banda, ela tem 3 parâmetros aí importantes, tá? Por quê? Porque eu estou falando de uma frequência, eu estou falando de uma medição que é dada por uma frequência, por uma quantidade de vezes que esse sinal vai se repetir dentro de um tempo, dentro de um tempo determinado. E aí, quando eu tenho, por exemplo, uma transmissão, por exemplo, de 100 megabits, quando a gente vai falar de uma transmissão de 100 megabits,
100 megabits por quê? Porque eu estou transmitindo 100 milhões de bits. Se eu estou transmitindo 100 milhões de bits, se eu pegar lá, por exemplo, voltando ali o sinal digital, a cada bit eu tenho a representação de um sinal no tempo. Então, eu tenho uma representação de uma onda digital, de um sinal digital em um tempo. Então, quando eu venho ali para uma largura de banda, essa largura de banda vai me determinar a representação de um bit. Então, significa, por exemplo, se eu tenho um meio de transmissão, vamos pegar lá um par metálico, um cabeamento par metálico, que a gente categoriza ele por categorias. Então, eu tenho lá um cabo chamado categoria 5E. A categoria 5E, eu tenho uma largura de banda nele de 100 MHz. O que é 100 MHz? É naquele meio de transmissão, naquele cabo, eu consigo transmitir 100 megabits. Eu tenho uma largura de banda de 100 megabits, entendeu? Eu tenho uma largura de banda tranquila de 100 megabits, transmitindo naquele meio de transmissão. A gente pode chegar num cabo categoria, por exemplo, um cabo categoria 5E a 1 gigabit, nas melhores condições de configuração desse meio de transmissão. Mas a gente normalmente vai ter sempre aí uma transmissão a 100 megabits num cabo de categoria 5E. Por quê? Porque a largura desse cabo, a largura de banda desse cabo, ele é 100 MHz. Se ele é 100 MHz, eu consigo transmitir 100 milhões de bits por segundo ali nesse meio físico. Então, a largura de banda está muito associada a isso. O meio físico que a gente utiliza, ele tem uma largura de banda, ele tem uma frequência, tá? Ele tem uma frequência medida em hertz, e essa frequência medida em hertz vai ser determinante. Por quê? Porque a frequência é o número de ondas, ou o número de repetições de ondas que acontece, por exemplo, em 1 segundo. Então, em 1 segundo, no meio de transmissão, por exemplo, de categoria 5E, acontece aí 100 milhões, 100 mil hertz, 100 mil vezes esse sinal de onda aí, tá? Então, nós temos aí alguns exemplos aí, ó. Então, olha aí, por exemplo, um cabo categoria 5, que é o 5E, nós temos aí 100 milhões de hertz. Em 1 segundo, pensar que em 1 segundo um cabo par metálico, ele repete aquele sinal de onda lá 100 milhões de vezes. Num cabo acima, um categoria 6, 250 milhões de vezes. Num categoria 6A, 500 milhões de vezes repete-se uma onda. Então, isso quer dizer, se cada onda eu consigo transmitir 1 bit, então quer dizer que em 1 segundo, num cabo 6A, eu consigo transmitir 500 milhões de bits. É por isso que a gente consegue ter uma largura muito alta de banda no cabeamento. E aí vamos voltar aqui para nós. Por que a gente está falando isso? Por que a gente está discutindo isso? Porque muitas vezes a gente tem que pensar que é importantíssimo a gente ter um transmissor e um receptor. Até a gente brincava nas últimas aulas, né? E falava nas últimas aulas que um equipamento, por exemplo, da Cisco, ele é caríssimo. Um switch da Cisco, ele é caríssimo. Ele custa lá de seus 8, 9 mil reais, 10 mil reais, até mais. Por quê? Porque é um equipamento caro, que tem um alto processamento, que ele tem que trabalhar com alta velocidade de transmissão de dados. E aí eu chego ali naquele equipamento e, por exemplo, conecto um cabo, ou conecto qualquer tipo de cabo, ou faço qualquer interligação de cabeamento ali, sem pensar naquilo que ele está me ofertando, que o equipamento está me ofertando, que o equipamento é capaz de ofertar. E aí o que acontece? Eu crio um gargalo. Onde que eu crio um gargalo? Eu crio um gargalo no sistema de cabeamento estruturado. E o sistema de cabeamento estruturado, muitas vezes, e isso já é pesquisa, isso é fonte de pesquisas, de experimentos científicos, muitas vezes dos problemas de uma rede de comunicação, 60%, guarda esse número, 60% dos problemas de uma rede de telecomunicação estão onde? Estão muitas vezes no cabeamento estruturado. Por quê? Porque as pessoas acabam meio que deixando de lado ou não investindo tanto no cabeamento estruturado. Investe-se num switch de 10 mil reais, mas às vezes não se investe
num sistema de cabeamento, ou monta ele de qualquer jeito, ou a empresa que vai montar, ou o profissional que vai montar não tem conhecimento, não busca por conhecimento, não oferta um serviço de qualidade, e aí acaba você tendo ali equipamentos caríssimos, você tendo ali equipamentos pesados, só que o canal, o meio de transmissão, ele está condenado, vamos assim dizer. Por quê? Porque não se utilizou os materiais corretos. Pessoal, e aí? Vocês estão quietinhos aí? Dá um alô aí para mim. Entenderam o que eu falei até agora? Alô, isso. Entenderam o que eu falei até agora? Ou Tudo ok, tem professor. alguma... Tudo ok. Professor, Pois não. Sim, Pode falar. o intervalo vai ser às 10? boa. O intervalo vai ser às 10? Não, a minha ideia é às 10. Às 10 a gente abrir algum... Não, a minha ideia é às 10 a gente abrir aí uma perguntinha ou outra aí e a gente liberar vocês aí. Hoje, na verdade, eu só estou dando uma introdução aí nesse material, que eu ia falar para vocês um pouco aí, né? Mas, assim, nem ia entrar muito para falar sobre o sistema de cabeamento. Como estou mostrando aí alguma coisa aí que eu postei, eu queria que vocês dessem uma lida nesse material aí, e a gente vai trabalhando ele nas próximas aulas aí com muita tranquilidade, entendeu? Quis tentar mostrar para vocês aí os princípios de telecomunicação, só para vocês entenderem, tá bom? Alguma pergunta aí, pessoal? Até o momento, não. Eu tenho uma pergunta, professor. Eu até coloquei ali no chatzinho. Eu não sabia dessa porcentagem alta, né, sobre o cabeamento mesmo estruturado. Mas isso é real mesmo? É real. É sempre assim? Sim, é real, sempre assim, tá? Nós temos aí uma realidade aí hoje de em torno de 60%. Por quê? Por que a gente fala em torno aí de 60%? Porque quando a gente está trabalhando com cabeamento estruturado, não é só a questão... Opa, deixa eu só voltar lá. Não é só a questão da qualidade do material, tá? Sim. Não é só a questão da qualidade do material. Também envolve o quê? A forma como que você monta um sistema de cabeamento estruturado, que aí é a parte prática que a gente estaria vendo, entendeu? Por quê? Porque, às vezes, o profissional, ele não entende alguns certos termos, algumas situações. Vou dar um exemplo básico aqui, por exemplo. O que a gente vê muito em redes, na parte de sistema de cabeamento? O profissional, muitas vezes, ele crimpa um RJ45 no cabo, tá? Conecta esse cabo direto no switch, sai com esse cabo pelo meio, né? Pelas formas que ele tem, por exemplo, uma canaleta, uma eletrocalha ou um condutor, e chega na mesa no equipamento do final e crimpa ele na outra extremidade e conecta ali no equipamento. Isso é uma coisa que acontece muito em muitas empresas, em muitos locais, e que os sistemas de cabeamento, as normas dos sistemas de cabeamento abominam isso. Isso não pode ser feito, isso não é o correto de ser feito. Por que não é o correto de ser feito? Porque nós temos aí alguns problemas no cabeamento, que envolve o sistema de cabeamento, que quando eu faço uma infraestrutura desse jeito, ligando um único cabo, sem, por exemplo, ligar esse cabo, sem fazer a conexão desse cabo, por exemplo, num pet pen, sem fazer essa conexão desse cabo numa tomada, que a gente chama de keystone, e sem utilizar os pet cords,
que são petcords certificados pelas empresas que vendem e pela Anatel, por exemplo, aqui no Brasil, sem fazer a utilização desse aparato do sistema de cabeamento estruturado, nós estamos promovendo os problemas da rede. Nós estamos aumentando as fragilidades e aumentando essa taxa de erros de transmissão, que chegam aí em torno de 60% no sistema de cabeamento. Então, esse é uma das situações. Outra situação, por exemplo, que normalmente a gente vê muito isso, né, que acontece muito, e isso acontece, por exemplo, até externo. Vocês já andaram, por exemplo, na rua e viram os postes, o quanto que esses postes nossos hoje são sobrecarregados de cabos de fibra ótica? E aí você, por exemplo, chega num determinado poste, você vê que o poste ou que a infraestrutura de sustentação do poste não deu conta. E aí você vê que a fibra ótica está jogada no chão, que o cabo de fibra ótica muitas vezes está jogado no chão. Ele está funcionando, aquele cabo, mas ele está jogado no chão. Ele está jogado no chão, muitas vezes a pessoa está pisando, um carro está passando em cima, ele está ali exposto a algum roedor, principalmente roedor. Então, nós temos aí, e às vezes ele vai romper, ou, por exemplo, ele está ali e não foi feita uma infraestrutura correta, ele está esticado em demasiado, ou ele está curvado demasiado. Então, tudo isso são problemas que o meio físico acaba sofrendo. E esses problemas que ele acaba sofrendo vai interferir aonde? Vai interferir no meio de transmissão, vai interferir na transmissão. Internamente, por exemplo, eu vou montar uma infraestrutura de cabeamento estruturado, e aí eu pego aquele cabo e passo junto, por exemplo, sem fazer a separação dele na infraestrutura, eu passo junto ele com a rede elétrica. A rede elétrica nossa aí, por exemplo, ela tem em torno aí de uma frequência de 60 a 70 Hz, né, a rede elétrica. Esses 60 e 70 Hz criam um campo eletromagnético que automaticamente vai pular para um cabo de rede, tá? Que vai pular para um cabo de rede. E aí, a hora que ele pula para esse cabo de rede, o que acontece? Dentro do cabo de rede, dentro da transmissão do cabo de rede, você tem um choque de dados. Por quê? Porque o cabo de rede absorve a frequência elétrica, ele absorve o campo eletromagnético do fio elétrico, e a hora que ele absorve, ele cria um campo de colisão, e aí a colisão acaba acontecendo dentro do cabo de rede, tá? E aí o cabo de rede acaba sendo um gargalo, muitas vezes. E quando a gente está falando, por exemplo, uma das coisas que eu sempre falei, que a gente faz as configurações lá no Packet Tracer, pensando em evitar, por exemplo, a gente trabalha com subrede para quê? Para diminuir os domínios de colisão. O domínio de colisão, quando eu diminuo ele numa subrede, quando eu configuro, logicamente, lá no switch, lá nos equipamentos, lá no roteador, para diminuir os domínios de colisão, eu estou pensando que evite-se a sobrecarga do sistema de telecomunicação. Só que aí eu tenho um meio físico que está sofrendo a interferência de outro meio físico, por exemplo, que é um cabo elétrico, eu estou aumentando o domínio de colisão. Então, aumenta o domínio de colisão, aumenta as colisões acontecendo pelos campos eletromagnéticos. Então, tudo aquilo que eu fiz de configuração lógica nos equipamentos, eu perdi no cabeamento. Eu joguei fora no cabeamento. Por isso que o cabeamento, muitas vezes, ele precisa de uma visão um pouco diferenciada. Então, nesse material aí que eu postei para vocês aí, eu deixo algumas informações. Por exemplo, não sei se vocês estão vendo aí agora na minha tela, minha tela aí está dizendo aí, perturbações que afetam o canal de telecomunicação. Nós temos dois grupos de perturbação, tá? Nós temos perturbações que são sistemáticas. Essas perturbações sistemáticas, elas ocorrem no canal, são condições que aparecem no canal, e muitas vezes algumas a gente não tem como
mexer, porque às vezes a gente já compra o canal com problema, então aí vai muito da qualidade do canal. Então, por exemplo, se eu estou comprando um cabeamento par metálico, aí eu tenho a linha Furukawa, não fazendo propaganda aqui, mas eu tenho a linha Furukawa e eu tenho uma linha que não é exatamente uma linha Furukawa, que é uma linha mais barata. Então, às vezes, o meio físico mais barato, ele pode ter alguns problemas já que vêm da onde? Das próprias condições de fabricação do cabeamento. Tá? Então, aí eu vou ter aquilo que a gente vai chamar de distorções sistemáticas. Essas distorções sistemáticas em meios físicos, em cabeamentos de empresas certificadas para fabricar o cabeamento, elas tratam disso lá na fabricação do cabeamento. Tá? E eu tenho as distorções que a gente chama de distorções aleatórias, que a gente fala que ocorre sem previsão. Por exemplo, ruído. Ruído é uma coisa, é uma distorção aleatória. Quando que ela acontece, essa distorção aleatória, ruído no meio físico? Quando, por exemplo, isso que eu acabei de citar, eu tenho ali um cabeamento passando junto com rede elétrica. Tá? E aí a rede elétrica, por exemplo, cria um campo eletromagnético que automaticamente interfere na transmissão do meio físico. Outra forma, por exemplo, às vezes vou montar uma impressora, principalmente as impressoras lasers, as máquinas de Xerox, e não me atento que onde que eu coloquei aquela impressora, atrás ali tem, por exemplo, uma canaleta onde está passando o sistema de cabeamento interligando uma rede local, tá? Então, ali eu tenho uma distorção aleatória, um ruído, tá? E esse ruído causa uma distorção ali naquele ponto, naquele determinado ponto no cabeamento estruturado. Ali é um ponto de grande colisão. E quando há uma colisão, o que acontece? Por exemplo, o switch ou um roteador transmitiu um pacote. E por estar utilizando, por exemplo, uma transmissão via TCP, que depende do retorno, depende com que o transmissor, ao transmitir, receba uma confirmação do receptor. Se ele não recebeu a confirmação do receptor, ou se o receptor dizer para ele, não recebi, ele vai fazer a transmissão novamente. E, às vezes, essa transmissão novamente gera o quê? Um novo processo dentro do equipamento, do switch, dentro do roteador, ou até mesmo dentro da placa de rede, né? No computador final. E muitas vezes, quando eu tenho muitos ruídos, quando eu tenho muitas distorções dentro do meio físico, eu estou fazendo com que os equipamentos trabalhem mais. Trabalhem mais por quê? Porque eles estão processando essas informações. E se eles estão processando essas informações, eles estão vendo que essas informações não estão chegando no seu destino. E o destino fica mandando mensagens para que sejam retransmitidos pela origem. E aí eu estou aumentando na minha rede aí aquilo que a gente vai chamar de domínio de colisão. Por quê? Porque eu estou vendo que os meus equipamentos estão mandando dados que eles já mandaram várias vezes e os equipamentos estão pedindo dados que não estão recebendo, que os equipamentos de transmissão estão transmitindo e a recepção não está recebendo esses dados. Por quê? Porque o meio físico ele está passível de um ruído, passível de distorções, e essas distorções estão caracterizando a perda de dados aí do meio de transmissão. Tá? Então, quando a gente chega a falar que o cabeamento ele é responsável por 60%, muitas vezes, de um problema de uma rede de telecomunicação, está aí nessas situações. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro que eu gosto sempre de dar. Às vezes você vai ver numa rede de telecomunicação, numa rede de uma empresa, e ela interliga duas áreas, ou ela interliga por exemplo, duas salas, né? Ou ela parte de uma sala central, que a gente vai chamar de sala de equipamentos, por exemplo, e ela parte ali para chegar numa sala de computadores, num ambiente, e a hora que ela está chegando nessa sala, por algum motivo esse cabo ficou exposto, esse cabo metálico, por exemplo, ficou exposto ao tempo. Ficou exposto às ações do tempo, por exemplo, sol,
calor, ao mesmo tempo frio quando chove, umidade. E aí o que acontece com esse cabo? Com o tempo, esse cabo ele está deteriorando. Porque, primeiro, se ele está recebendo chuva, a capa, muitas vezes, desse cabo nosso, par metálico azul, amarela, verde, branca aí, ela não é própria para receber, para ficar recebendo umidade. Ela vai permitir que a umidade entre para dentro. E a hora que a umidade entra para dentro, quem que ela vai atingir? Ela vai atingir o cobre. O cobre ele vai oxidar. Quando o cobre oxida, ele para de ter as mesmas características de transmissão. Então, ele já não tem mais as mesmas características de transmissão. Quando ele não tem as mesmas características de transmissão, ali tem um problema. Ali é um problema no meio físico de transmissão. Quando o cabo está exposto a altas temperaturas, depois baixas temperaturas, de dia, sol, de tarde, noite, cai a temperatura. Então, o que ele faz? Ele começa a ter um processo dentro. De dia, ele estica. De noite, ele contrai. Então, isso daí também vai deteriorando o material. Então, com essa deterioração, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as distorções, nós vamos ter as diversas distorções aí que podem estar sendo causadas pelo meio físico, que eu vou falando aí depois aí para vocês aí no material. Então, tem as distorções sistemáticas, eu falo sobre cada uma delas, e as distorções aleatórias. Então, também são algumas dessas distorções. No aprofundar do cabeamento, depois, nós vamos ver aí como que a gente, depois de montar um sistema de cabeamento, como que a gente certifica, tá? Então, aí também é uma parte prática que eu quero mostrar para vocês, que eu vou mostrar para vocês, como que a gente certifica um sistema de cabeamento. O sistema de cabeamento, para ser certificado, ele tem todo um equipamento próprio para certificar um sistema de cabeamento, tá? Esse equipamento próprio, ele, por exemplo, tem uma empresa mundial que chama Fluke Networks, que fabrica um equipamento que é próprio para certificar um sistema de cabeamento, tá? Esse equipamento, essa ferramenta, esse ferramental, ele não é barato, ele é caro. Hoje, por exemplo, o equipamento que nós temos para mostrar para vocês no Senac, ele já até saiu de linha, vamos assim dizer, mas ele ainda é muito utilizado, muitas empresas ainda têm ele, e ele saiu de linha ele já saiu de linha, a fabricante, a Fluke Networks, já não fabrica mais ele, por isso que ele saiu de linha, ela tem uma nova linha, mas só para vocês terem uma ideia, ele saiu de linha e hoje ele ainda custa R$18 mil no mercado. Aí, se vocês forem procurar quem tem ainda para vender, R$18 mil seminovo, tá? Novo já nem tem mais para vender. Um equipamento que certifica um cabeamento, para vocês verem a profundidade, como que é a questão aí, né? Voltando nos 60%. Um equipamento hoje da Fluke Networks que certifica um cabeamento estruturado, que é uma linha chamada DSX, ele está na faixa de R$45, R$50 mil, um equipamento. Tá? Então, por quê? Porque hoje as empresas precisam ter um sistema de telecomunicação seguro. E ter um sistema de telecomunicação seguro, ele parte do princípio de equipamentos, configurações, computadores, switches, roteadores, mas ele também passa pelo sistema de cabeamento estruturado. Tá bom? Perguntas? Professor, tem umas perguntas aí no chat. O senhor poderia, por favor, respondê-las para nós? Sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, as perguntas aqui. Um pouco de delay. Ô Marcos, eu estou gravando, tá? As aulas aqui, depois, a hora que você tiver um tempo, a hora que tiver uma condição melhor, essa aula vai ficar gravada, tá bom? Qual deve ser a distância física entre cabos de dados e rede elétrica? Uma boa pergunta. Não existe uma distância em medidas, em centímetros, tá? O que existe é que tenha que ter o meio a qual o cabeamento está sendo colocado, o meio que eu digo é a canaleta, a eletrocalha, ou o conduíte, o condutor, ela tem que ter uma barreira física separando o cabo elétrico do cabo de dados.
Então, essa é a ideia de distância, tá? Ela tem que ter uma forma de separar. Se vocês, por exemplo, lembrarem lá da nossa sala de aula, do nosso laboratório de aula, que vocês olham para a parede ali, que vocês veem aquele modelo, que é o modelo de canaleta exposta, ali dentro daquela canaleta existe uma barreira de separação física, tá? Existe uma barreira que separa o cabeamento elétrico do cabeamento de dados. Essa barreira já é suficiente para fazer com que o cabeamento, com que o campo eletromagnético do cabeamento elétrico não interfira no cabeamento de dados. Tá? Então, isso já é uma barreira. Em conduítes, normalmente tem alguns modelos de conduítes, de condutor, que são aqueles que a gente já coloca direto na parede, que tem essa barreira separando. Mas, normalmente, às vezes, quando a gente vai montar uma estrutura, ou quando um engenheiro vai projetar um edifício, ele já projeta lá o condutor do cabo elétrico e o condutor do cabo de dados, para que não haja essa transmissão, ou que não haja essa passagem desses cabos juntos, tá? Então, essa não existe uma distância física, mas sim uma separação, tem que ter uma separação, tá? Tem algo que possa se fazer para isolar mais os cabos, caso haja esse imprevisto, tá? Não tem hoje uma forma. O que existe, por exemplo, falando-se em cabeamento par metálico, hoje, por exemplo, vou falar aquilo que eu conheço, tá? A Furukawa hoje ela lançou uma linha de cabeamento indoor-outdoor, que é um cabo que a gente tem uma proteção extra contra, por exemplo, algum tipo de umidade, ou contra, por exemplo, algum tipo de intempéries de tempo, tá? Mas não é um cabo que a gente está hoje colocando ele exposto, tá? É mais, às vezes, um pequeno trecho ou algum pequeno espaço aí que possa acontecer, tá? Algo para tentar diminuir o ruído, a forma que a gente tem para diminuir o ruído de um sistema de cabeamento é pensar que todos os meios de transmissão de ruídos, eles têm que ser evitados no caminho de um cabo, tá? Como eu disse para vocês aí, às vezes a gente tem lá um sistema de cabeamentos numa eletrocalha ou numa canaleta, e a gente acaba, por exemplo, naquele caminho, encostando, por exemplo, uma impressora ou uma máquina de Xerox, ou, por exemplo, no hospital, um equipamento mais pesado que faça lá algum teste, um raio-x, por exemplo, equipamentos que não devem ter contatos, ou não devem estar próximos ao cabeamento, tá? Um dos exemplos, por exemplo, motor de combustão. Então, por exemplo, a gente vê aí nos data centers muita utilização, vocês lembram dos vídeos, da utilização dos geradores de energia. O gerador de energia nada mais é do que um motor, um sistema de combustão. Esse gerador, muitas vezes, ele é colocado numa área externa do data center. Por que colocado numa área externa do data center? Porque a hora que ele entra em funcionamento, ele aciona um motor de combustão. E esse motor de combustão, que é normalmente um motor de Scania, de caminhão, que é um motor grande, ele está gerando um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, muitas vezes, se ele estiver próximo a um sistema de cabeamento de dados, ele vai interferir. Ele vai interferir no sistema de cabeamento, tá? Então, o que a gente tem para fazer para evitar isso? Bom, hoje, os meios físicos onde a gente instala o cabeamento, muitos deles já são prontos. Pois aí nas aulas eu até mostro aí empresas especializadas em canaletas, em empresas especializadas em eletrocalhas, que já tem todo no seu processo de fabricação desses meios que são utilizados para acondicionamento do cabeamento, eles já têm as formas de prevenir esses tipos de ruído. Mais alguma pergunta, pessoal?
Pessoal que está aqui online na aula, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, professor. Tudo bom, e aí? Tudo bem. Tá Muito tranquilo. bem. Vou fazer uma chamada aqui. Anderson está aí, o Kaique, o Carlos, o Gabriel, o Lourenço, Oi, tô o presente. Jonatas, o Leonardo, Opa, o Marcelo, o Marcos, o Miguel Presente. e o Igor. presente. Beleza. Estou vendo aqui vocês aqui, que bom tê-los aqui com a gente aqui. Tá bom? Bom, eu fiz então uma pequena introdução aí para vocês sobre os meios de transmissão aí, sobre o cabeamento estruturado, tá bom? Espero que a gente, em sala de aula, possa conversar um pouco mais sobre isso daí, tá? Ainda. E o que vocês acham na segunda-feira a gente voltar a se conversar nesse mesmo horário, 9 horas da manhã? Hoje é segunda. Show de bola. Hoje Não, é sexta. Pode ser. Pode ser? Segunda-feira, às 9 horas, novamente? Beleza, A gente professor. É, Beleza. Então tá bom. Pode ser. Eu não vou trabalhar essa quantidade toda de slide aqui agora, não, tá? Aí na segunda-feira a gente retoma falando um pouquinho mais sobre esses problemas do cabeamento e a gente vai tratando com vocês sobre isso daí, certo? Ótimo. Certo. Ótimo. Certo. Ah, Beleza. Então, muito bem. Então, muito bem. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas acontecendo aqui no chat, calma aí. Ah, não, só. Então, tá bom. Então, melhora a segunda-feira, melhora às 9 horas. Esse horário ficou bom? Ficou. Isso. Tá ótimo. Por mim, tranquilo. Então, Eu tá vou bom. tentar acordar 9 pontos. Hoje foi Parece 9 que Vai tentar acordar às 9 horas. Ir para aula às 9 horas, todo mundo tá lá. Agora, em casa, ninguém quer Ah, acordar. o Anderson sempre tá às 9, professor. eu não hoje atrasei, verdade. professor. Eu eu tô vendo casei que aqui. eu tava conseguindo entrar, velho do céu, que raiva. Quando intervalo, já que é merenda. Intervalo? Atendi a chamada um pouco mais tarde, que eu tava passando álcool em gel na mão. Beijo aí, Anderson. Aham. Só não espirra para não contaminar a gente aqui, então. É verdade. vou lá comprar o salgado na tia, depois eu volto. Isso. Vai lá. Cadê a Manuela com o chocolate lá? Cadê ela? Não entrou? Ela não Tá conseguiu brabona lá entrar. no grupo. Fala aí, Gabriel. Bom, Ela pessoal, tá- então eu vou estar disponibilizando aí o material aqui agora pelo Teams também, tá bom? E vou manter o Edmodo, para quem tem mais facilidade de um ou de outro aí, principalmente em casa aí, tá? Aquilo que eu disse, é bem provável que no futuro aí, não agora, não nesse momento exatamente, tá? Porque a gente sabe das dificuldades, às vezes, pessoais de vocês, mas no futuro aí é bem provável a gente estar utilizando mais o Teams e menos o Edmodo. Mas isso é para o futuro, tá bom? Não vou abandonar o Edmodo, vou manter os dois aí, as duas ferramentas. É que aqui pelo Teams a gente consegue fazer esse momento, essa aula, né? Que isso aqui é uma aula, vamos assim dizer, de redes aí, uma aula, né, dos conteúdos nossos aí a gente consegue fazer. E no Edmodo a gente não tem essa opção, essa ferramenta de fazer essa webconferência. Então fica difícil aí da gente conversar. Uma pergunta, professor. Oi? Pode fazer. Professor, Oi? Não entendi. Uma pergunta. pode falar isso. Tem um delay. Só me tira uma dúvida. Mesmo, porque eu nunca tinha usado o Teams, mesmo ele estando offline e você mandar arquivos ou qualquer coisa, nós conseguimos acessar, não precisa necessariamente estar em aula, né?
Não, é igualzinho o Edmodo. Vocês viram, a única dificuldade que a gente estava aí era de cadastrar vocês, era pelo seguinte, o Teams, ele é pago, tá? E vocês estão tendo esse acesso por quê? Porque o Senac comprou da Microsoft e cadastrou vocês. Então, a gente não estava conseguindo cadastrar vocês porque o local, na verdade, nós temos todos os professores aqui, tem dois acessos ao Teams, duas formas de acesso ao Teams. Nós temos o acesso educacional do Senac, que é essa que nós estamos conversando hoje, e nós temos o acesso administrativo, tá? Que é onde que eu estou tendo reuniões com os professores, estou tendo reuniões com a Érica, que é a nossa coordenadora. Então, no acesso administrativo, a gente estava tentando cadastrar vocês no acesso administrativo, e vocês não têm acesso administrativo, por isso que a gente mandava o código, o link da sala, e vocês não conseguiam muitas vezes acessar, entendeu? Sim. Então, aí a gente foi estudando, foi descobrindo que tem o acesso educacional, que é o acesso que vocês fazem com o usuário de vocês lá do Senac, que vocês logam, junto com o domínio senacsp.edu.br. Então, aí, nós também, professores, também temos esse domínio, senacsp.edu.br. Então, foi onde que a gente conseguiu cadastrar vocês agora e colocar vocês aqui no Teams. Então, essa plataforma, ela existe porque por trás dela foi comprado uma licença de uso para todos os alunos, para todo o público do Senac. Então, a gente está conseguindo cadastrar vocês. Então, em relação a materiais, em relação a atividades, nós vamos disponibilizar aqui para vocês normais. E, assim, tem muito mais coisa o Teams. Depois, em sala de aula, a hora que a gente estiver junto, eu mostro para vocês. Tem muito mais ferramentas para utilizar, entendeu? Tem muito mais coisas. No Edmodo, a gente tem bastante coisa. Tem o Office online e tal, mas aqui tem mais recursos, entendeu? Tem bastante recurso aqui, bem legal. Então, depois eu vou criar uma pasta aqui e vou disponibilizar. Isso, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, essa videoaula aqui, ela está sendo gravada. Então, vai ficar gravada. Se depois vocês quiserem acessar todas essas nossas falas aqui, toda a nossa conversa, vai ficar salvo lá, e vocês vão ter acesso para utilizar disso, tá bom? Aí depois eu ponho o local. Perguntas, pessoal? Professor, o chat. O chat? Tem pergunta no chat? Calma aí que eu vou ver. Vamos lá. Qual a pergunta no chat? Anderson. Professor, recebi e-mail do Senac falando justamente sobre essas ferramentas online para que não pare as aulas. Então, será que seguirá o cronograma normal do ano ou tem chance de alterar as férias que terão em julho? Então, Anderson, nós ainda não sabemos como que vai ficar os cronogramas, tá? Mesmo porque o Senac nem sabe quando que ele vai conseguir voltar às suas atividades normais. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, Sim, ouvindo. Sim. Então, como que vai ficar os cronogramas, a gente ainda não sabe, tá? Tá tudo ainda uma incógnita. Por que tá uma incógnita? Porque a gente nem sabe quando que a gente vai ser liberado para voltar. Quando o governo do estado vai permitir que as escolas voltem às suas atividades normais, tá? E aí, falando do Senac, por mais que ele seja uma instituição federal, né, ele tem a ligação com a instituição federal, ele obedece a algumas diretrizes do Estado, né? Então, por enquanto, a gente não sabe ainda exatamente quando isso vai acontecer. O que a gente
imagina, que a gente sabe aí, o que vai acontecer, pode acontecer, é que depois esses cronogramas vão ser revistos e aquilo que ficou para ser trabalhado vai ser compensado, né, de uma forma que vocês vão ter uma possibilidade de reposição dessas aulas, a possibilidade de recuperação de conteúdos que eram para ter sido feitos na prática. Agora, você diz, recebi do Senac falando justamente sobre essas ferramentas online para que não pare as aulas. A ideia nossa é não perder o contato com vocês, tá? A ideia nossa é ver onde que vocês estão, como que vocês estão, tentar manter aí as atividades que dá para ser feitas utilizando essas ferramentas online, como, por exemplo, a disponibilização de material, como a gente fez hoje, esse bate-papo, essa introdução sobre cabeamento estruturado. A gente sabe que é difícil ficar aqui, por exemplo, nós temos aí uma aula de 4 horas, das 8 ao meio-dia. É impossível a gente ficar aí das 8 ao meio-dia, exatamente tratando sobre assunto. Às vezes fica pesado às vezes para vocês, ou fica até difícil para vocês terem acesso a esse material, ou às vezes vocês não conseguem ter essa disponibilidade das 4 horas online. Não é uma coisa legal. Então, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando se reunir para saber como que vocês estão. Por exemplo, a minha percepção agora sobre a atividade que era para ter sido, que eu tinha dado na última aula, que a gente teve presencial, que foi na segunda-feira retrasada. Então, veja, nós já estamos aí há quase 15 dias da última vez que nós nos reunimos, que é uma atividade que está lá no Edmodo para ser feita, ajudar vocês a resolver essa atividade ou tirar alguma dúvida dessa atividade. Conversar um pouco sobre o que a gente está trabalhando, sobre os conteúdos que a gente está trabalhando, mas a ideia não é que a aula será exatamente substituída pelas aulas online, tá? Então, não é porque nós vamos substituir e a partir de agora a gente vai ficar. É claro que a gente não sabe qual que vai ser o futuro disso. Não dá para a gente ficar muito tempo sem ter aula, não dá para a gente ficar muito tempo afastados. Não dá para a gente ficar muito tempo, se a gente parar para pensar, por exemplo, vocês tiveram aula na última segunda-feira, a última segunda-feira que vocês tiveram aula foi no dia 16, hoje já é dia 27, dia 16, há 11 dias atrás. 11 dias atrás, vocês vão imaginar assim em casa, não diria parados ou sem fazer nada, né? Mas sem conteúdo, sem uma revisão, sem um bate-papo, sem uma conversa sobre um determinado assunto. É muito tempo para vocês, e é muito tempo para nós estamos tentando nos virar aqui, estudar, buscar conteúdo, preparar algum material para mandar para vocês, fazer esse tipo de reunião, é muito tempo, entendeu? Então, a gente pensa para que vocês também não fiquem muito tempo isolados. Então, por isso a gente está aí fazendo esses aulões aí, tá? Então, o cronograma vai seguir, nós vamos seguir. Agora, outra pergunta sua, tem chance de alterar as férias que terão em julho? Não sei dizer, tá? Não sei dizer. Se porventura alguém programou alguma atividade nas férias de julho aí, uma viagem, ou programou alguma coisa para julho aí, eu não sei dizer, não tem como afirmar nada, tá bom? Não sei o que pode acontecer. Na outra instituição que eu dou aula, eu sei que julho não terá mais recesso. Na outra instituição que eu dou aula, tá? No Senac eu não sei dizer exatamente como que vai ser. Mais alguma pergunta, pessoal? Positivo, professor. Tem eu? Gabriel, deixa eu te perguntar, na segunda-feira você vai passar alguma atividade no Packet Tracer para a gente revisar os exercícios, os comandos? Vocês que sabem, eu posso passar uma atividade para vocês
para vocês fazerem o Packet Trace. Eu não sei se vocês têm a ferramenta instalada na máquina de vocês ou se vocês têm condições de trabalhar com essa ferramenta em casa. Posso passar algumas outras atividades do Packet Tracer. Eu posso disponibilizar para vocês algumas atividades seguindo um roteiro, tá? Para ser feita. A gente pode sim fazer. A ideia era vocês terminarem aquela que eu passei na segunda-feira, que seria a atividade, vamos dizer assim, final do Packet Tracer para a gente entrar depois em sistemas de cabeamento. Porque eu tinha passado na segunda-feira, dia 16, no dia 17 eu ia fazer a correção. E aí, essa semana agora, né, no dia 23, no dia 24, eu estaria dando aula já de cabeamento, o que atrapalhou um pouco todo o nosso cronograma aí, tá? Mas posso passar mais alguma outra atividade aí para vocês fazendo e, sei lá, alguma atividade mais tranquila, mais de configuração, e aí a gente deixa disponibilizado na segunda-feira para vocês. Vocês que vêm aí, o que vocês querem? Para mim, o senhor pode dar atividade. Eu tenho o aplicativo, eu consegui baixar. E dá certo pelo aplicativo, Joaquim? Porque no meu não tem. No meu eu No consegui. Linux não funciona o Packet Tracer nem fudendo. Já Não tentei de funciona 8 no formas seu? diferentes. Não. Aí eu baixei do celular, só que eu não consegui mexer. No meu funciona normal. Eu consegui baixar, peguei o link da escola e baixei normal. Mas aí, se o professor quiser passar uns exercícios, quem conseguir fazer, é só mais para eu treinar aqui em casa mesmo, revisar a matéria para não me perder. O que a gente pode fazer é eu passar as atividades para vocês irem fazendo sem a cobrança de nota, sem a cobrança de ser uma forma de avaliação. Eu passo para vocês irem ir desenvolvendo, irem mexendo, irem utilizando. Eu vejo se tem algumas atividades da Cisco que eu posso passar para vocês, que está relacionada ao conteúdo que a gente trabalhou aí, para vocês irem fazendo. Posso passar para vocês isso também. Então, só para vocês não ficarem sem fazer nada, utilizarem a ferramenta. Porque quem já fez o exercício que eu passei no dia 16, agora está sem fazer nada. Agora fica aí a situação, por exemplo, do Miguel, que não teve condições de instalar ele no Linux. Não existe, Miguel, outra ferramenta semelhante para o Linux, tá? Porque ele até tem, se você entrar no site deles, mas não funciona, não abre, não instala, não faz nada, ele só tá ali. Ele tem uma dificuldade, o Packet Tracer ele tem uma dificuldade para o Linux, tá? Eu posso até ver algum tutorial. Eu estou instalando um notebook aqui, velho meu aqui, o Kali. Eu vou ver se eu consigo instalar o Packet Tracer e mandar um tutorial para vocês, tá? Mas, de uma certa forma, tem essa dificuldade, sim. E aí, assim, não fica, eu posso passar as atividades para vocês aprofundarem o conhecimento, mas não fique como uma cobrança de entrega ou não fique uma cobrança de nota, tá? E aí, quando a gente retornar das aulas, a gente faz as correções e senta junto para tirar mais dúvidas sobre isso. Beleza. Beleza? Ok. Menino, mais uma pergunta. O andamento das UCs vai ser o mesmo? Então a gente pode cair na parte de programação estando em quarentena ainda ou não? Não sei, volto a dizer, não sei como que vai ser o andamento das UCs, tá? O andamento das UCs está muito ligado ao cronograma, o andamento do cronograma, tá? Então, assim, não sei exatamente como pode ocorrer. A gente ainda não tem essa informação. Nós tivemos reunião ontem com a Érica, nós estamos tendo reunião com ela todas as terças e quintas, às 10 horas da manhã. Então, eu não sei exatamente como que vai ser o andamento das UCs ainda. A gente não sabe, tá bom? A gente sabe que o Senac não vai desamparar, não vai deixar... essas ferramentas online não vão substituir aulas, tá? Essas ferramentas online é uma forma que a gente tem
para a gente bater um papo, é uma forma que a gente tem para a gente estar junto, é uma forma que a gente tem para tirar dúvida de vocês, é uma forma que a gente tem para ouvir vocês, como agora eu estou ouvindo vocês em relação a exercício que vocês estão pedindo, a atividade que vocês estão pedindo. É uma forma que a gente tem para mostrar um pouco do conteúdo, como eu fiz hoje aí para vocês aí, passando alguma coisa já do conceito de cabeamento, e vou continuar na segunda-feira, tá? Essa é a ideia, esse é o foco, tá? Tentar fazer aí algumas atividades para a gente estar junto aí nesses dias que a gente está afastado. Mas eu não tenho ainda uma informação em relação a cronogramas, então tudo que eu falar pode ser que não seja real. Então eu prefiro nem falar, entendeu? Porque ainda não tenho uma informação correta ainda do que pode vir a acontecer. Galera? Dormiram? Não. Não, professor, estamos aqui. Então, tá. Não, legal como está feito, professora. Dinâmica e, claro, se pudesse, claro, claro que cada um tem uma conexão, tipo de, enfim, se pudesse ser feito realmente como deveria ser, seria mais interessante ainda. Mas está sendo muito bom. Por exemplo, o que me preocupa, nem todo mundo da turma está, entendeu? Na web. Então, e a gente sabe das dificuldades. Eu não estou vendo o Luca, eu não estou vendo a Isis, eu não estou vendo o Felipe. O Luke, ele avisou que era problema de conexão dele mesmo. Não, sim, entendeu? A Manuela, eu não estou vendo. Então, assim, de uma certa forma, não estou falando isso como cobrando para essas pessoas estarem, não é isso? Eu estou tentando mostrar o seguinte, que nessa ferramenta, a gente não consegue reunir todo mundo pelas dificuldades que cada um tem. A gente não sabe, a gente não tem como parametrizar essas dificuldades que cada um tem. Mas a gente consegue bater um papo aí com vocês e deixar gravado isso para depois vocês acessarem e conversando sobre isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Podemos ir para o intervalo? Podemos. Então tá bom. Na verdade, não é intervalo, né? A gente volta na segunda-feira. Então, na segunda-feira, eu vou focar especificamente aqui nesse material, né? Voltando aí um pouquinho falar sobre as transmissões e as perturbações que afetam um canal de comunicação, que é o slide 22, é a página 22 aí do material de cabeamento estruturado que eu mandei para vocês. E aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre essa parte de cabeamento estruturado, tá bom? E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou aberto a perguntas novamente. Tá bom, pessoal? Se a gente não se falar, com quem eu não falar mais, um bom final de semana aí. Para mim, está sendo difícil ficar em casa, mas eu imagino para vocês, que são jovens, que estão aí numa vida mais de sair, de passear e etc. Imagino que deve estar sendo difícil. Então, final de semana, as baladas, as saidinhas está mais restrita. Então, aproveitem aí o final de semana da melhor forma possível aí, tentando tomar cuidado aí com o coronavírus aí, tá bom? Um bom final de semana para vocês, um bom descanso aí para vocês, e na segunda-feira, às 9 horas, nós nos vemos por aqui, tá bom? Beleza. Beleza. Pra todo mundo. Até mais. Valeu, professor. Tudo bom. Falou. Um abraço para vocês, então. Até mais. Falou. Um abração. Falou. Bom para todos.